Meus amigos, diretamente da Venezuela do Sul, apenas para arredondar, fechar a sinapse, como dizem os psicólogos, a respeito do assunto da nossa querida primeira-dama. A primeira-dama que não veio para ser uma primeira-dama convencional, veio para ser uma primeira-dama, como diria o Aécio Neves, que gosta da expressão sui generis. Sui generis, diferentona. Bom, a genial Quaest arranjou inimizade. Ó, cortou o dedinho assim, ó. Acabou a amizade com o casal Jean Lula. Porque a genial Quaest fez uma pesquisa aí que está deixando o PT inteiro de cabelos do coco da cabeça, das ventas, dos ouvidos, das orelhas, de tudo em pé. Por quê? Porque a Janja, segundo a Genial Quest, está competindo com o Supremo para ver quem chega ao fundo do poço da impopularidade primeiro. E este fato, não é preciso ser um gênio, até um petista consegue identificar. O fato de que a Janja deu errado, sua popularidade é péssima, isso está contaminando, como é óbvio, a própria popularidade ou aprovação do Lula e do seu governo. Então, por esse motivo mesmo, o Diário do Poder do Cláudio Humberto, esse bom site, esse grande jornalista confiável, estampa aqui uma de suas notas. Pesquisa ruim para a Janja, faz o PT lembrar Dona Marisa. É a saudade. É como diziam os nossos queridos irmãos africanos, o banzo. O PT está com o banzo, está com saudade. Com saudade de Dona Marisa, porque Dona Marisa, sim, é que era Marisa de verdade, né? A Janja está testada e reprovada. Pesquisa ruim para a Janja faz o PT lembrar Marisa. Também são inevitáveis comparações com a discreta Michelle Bolsonaro. A pesquisa Quest apontando o derretimento da reputação da... Olha, pegou pesado. Realista, a pesquisa Quest apontando o derretimento da reputação da primeira-dama Janja tem levado os petistas a comparações com a falecida, saudosa doutora Marisa Letícia, dona do posto, da posição dos primeiros dois governos Lula. Se bem que ela perdeu um pouco o compasso, né? E a compostura, falando mal dos coxinhas, e nas manifestações daquilo que ela chamava de coxinhas, o filho narrava: olha, mãe, o povo está protestando contra nós, mãe. Estão com faixa, estão com pichuleco, mãe. Aí ela disse: podiam pegar essa faixa, esse pichuleco e tudo off. Aí, pip. Isso foi pego aí pelos grampos da Lava Jato. Não era tão, vamos dizer, elegante, mas era mais silenciosa, isso é verdade. Até no Nordeste, sempre, aí é um pouco, acho um pouco, mas tá. Até no Nordeste, sempre condescendente e competista, a avaliação positiva de Janja despencou de 56 para 29. Ô, Cláudio Humberto, vamos pegar um pouquinho mais leve. Significa que o Nordeste acordou, hein? O Nordeste, com todo o histórico de coronelismo, neocoronelismo, déficit educacional. Nesse momento, a mãezinha dos pobres, pseudo, ser aprovada apenas por 29% da população do Nordeste, significa que o nordestino hoje está antenado e, de fato, não está querendo se alinhar com o pior. Na oposição à comparação, quando se faz uma comparação com Michelle Bolsonaro, elogiada pela discrição e elegância, que jamais faria o gesto espalhafatoso de ofender um futuro integrante do governo de outro país, o caso Elon Musk, como Janja o fez em relação ao bilionário Elon Musk, a informação é...
Então até com Michelle ela está perdendo. De acordo com a Quest, em 2 anos, a avaliação negativa de Janja dobrou. E a positiva derreteu. Desceu de 41% para 22%. A Quest entrevistou presencialmente, viu? 8.598 pessoas em todo o país, como que para ter certeza. A margem de erro, pessoal, é baixíssima, é apenas de 1%. É apenas de 1 ponto percentual. Desta vez, Lula não pode culpar outros pelos problemas gerados pela Janja, nem resolvê-los por decreto, medida provisória ou ajudinha de ministro do STF, diz aqui o astuto Cláudio Humberto. Aliás, o Lula, no seu discurso natalino, que disse que paz, amor, representou os brasileiros, né? Fez assim com a boquinha, enfrentou um panelaço. Vejam, o UOL, o Grupo Folha de São Paulo, do qual o UOL faz parte, seus principais colunistas, muita coisa que o UOL, Folha de São Paulo, está produzindo dessa figura da Janja, olha, está realmente a fim de festa, viu? Largaram a mão, o Grupo Folha largou a mão da Janja. O Estadão, a Folha, etc., todos publicando. A verdade, a questão aí de que só com viagens o staff de 12 servidores que ficam à mercê da Janja para a sua estrutura de blogueirinha em viagens internacionais, eu vou colocar em viagens, já custaram aos cofres públicos 1,2 milhão de reais. Vários servidores ali à mercê da Janja, à disposição da Janja. A Janja que não tem cargo, mas 12 servidores. E o pagamento desses servidores custa aos erários coisa da ordem de mais ou menos 160 mil reais ao mês. Tá bom, né? Tá bom, né? Tudo por a estrutura blogueirinha. Outra coisa que está também aí na boca do povo e a mídia está vitaminando é o fato de que a Janja cada dia mais rechaçada pelo PT raiz, isolada pelo PT. Então ela se refugia nos novos amigos. Alguns desses assessores, não sei se o Moa, não sei quem mais, o pessoal do grupo Prerrogativas, não é? Que ela já indicou vários aí para tribunais, inclusive o STJ. Está tudo muito bem, tudo muito bom. Veja, a Janja, segundo a mídia está pintando, ela passa a ser vista, olha que curioso, irônico, como uma primeira dama não grata no ninho petista e no ninho do governo, que ela tanto quis ser uma liderança, criar artificialmente uma posição de liderança, não é? Parece que ninguém, além do Lula, quer a Janja. Quer dizer, além do Lula e do grupo Prerrogativas, ninguém quer muita Janja para chamar de sua, não é? Que coisa. Então são todos esses fatores. Aliás, vocês viram aí, nós fizemos, parabéns ao UOL, hein? Fez aí um podcast mostrando as origens da Janja. Nós reverberamos, nós reagimos a esse podcast aqui numa live. Que interessante. Veja, primeira dama extrema, a Janja. Agora eu entendi. Eu entendi o que disse a Janja quando falou e afirmou que desejava ser uma primeira dama não convencional. É que a Janja, ela é a anti-primeira dama. Agora, eureka, descobrimos. Ela é a anti-primeira dama por excelência. Por quê? Porque o papel, dentre os papéis muito úteis, necessários, que as primeiras damas sempre tiveram, inclusive nessa república tão sofrida, mas também nos Estados Unidos já fizeram esse papel. A primeira dama, ela tem não diria uma função, eu diria que a primeira dama tem a graça,
a graça de trazer uma leveza para a figura sisuda, muitas vezes conflituosa, muitas vezes contraditória, muitas vezes dura, muitas vezes impopular, do chefe de Estado e de governo, que no Brasil o presidente acumula as funções de chefe de Estado e governo. Então veja, o chefe de Estado e de governo, o presidente da República, por vezes ao longo de um mandato de 4 anos, a imagem dele se desgasta. Por uma conjuntura que acolá vai se desgastando, inclusive junto à sociedade. A primeira-dama, quando constrói uma imagem com a credibilidade leve, uma credibilidade versátil, dinâmica, afável, verdadeira, ela serve como bem civil em vários momentos a Michele Bolsonaro aqui no Brasil. Entre 2019 e 2022. Outro caso clássico das primeiras damas, o caso da Jacqueline Kennedy. Para vocês terem uma ideia, naquele triste evento em Dallas, no Texas, onde em 63 ceifaram o John Kennedy, e ela estava ao lado dele, naquelas últimas horas e naqueles dias eles estavam em Dallas. E naqueles eventos onde era um evento para arrecadação de campanha, fundos de campanha, o Kennedy avisava a reeleição, a Jacqueline Kennedy, é mais do que Kennedy estava um pouco desgastada pelos motivos do Vietnã, etc. A Jacqueline Kennedy foi escalada naqueles dias, naqueles eventos que antecederam aquela triste situação. Ela falou muito mais que o marido nos eventos. Por quê? Porque sabia da importância. Ela complementava e saneava a figura do marido, do chefe de Estado. Até porque a primeira-dama, é por isso exatamente que a primeira-dama não tem cargo, não deve ter cargo, para não ser desgastada. Ela deve ser como se diz? Como se diz? Alguma coisa entre cristais, como se fala? Uma espuma entre cristais, para evitar barulhos, danos. Ao contrário, o que faz a Janja desde o primeiro dia? Barulho. Que causam o quê? Danos. E agora, talvez, sem volta, danos à sua própria imagem. Então passa a ser uma pessoa não grata do próprio ninho do PT. Sempre foi. O PT Raiz nunca gostou. Então agora nós temos uma primeira-dama que o próprio entorno do governo e o próprio entorno petista passa a olhá-la como algo que contamina o ambiente e pode prejudicar a todos. O ostracismo à frente. Só vai ficar ao lado dela talvez o grupo Prerrogativas. Dê seu like, inscreva-se, comente, compartilhe.